Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade ao Denkoroku, os Anais da Transmissão da Luz, de Mestre Keizan, né? Do Despertar, da Iluminação. Capítulo 2, Ananda. Então, nós estamos aqui com o texto de Gien Roshi, né? Bem, o registro sem forma da transmissão da iluminação, um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku de Keizan Zenji, Inoue Gien Roshi, tradução para o inglês de Daigaku Rume, e Keiko Omai, né? E a tradução para o português é do Choshin-san. Lembrando que esse é um texto que a gente está usando aqui para estudo, né? Então, se vocês quiserem adquirir o livro original, é esse daqui. Tem na Amazon e vocês conseguem tanto o volume 1, esse é o volume 1, quanto o volume 2. Os dois volumes tem na Amazon e é relativamente fácil de conseguir. Eu comprei e adquiri agora o volume 2, que eu não tinha, chegou em 3 dias. Então, assim, algo incrível, vindo dos Estados Unidos. Eu até achei estranho, mas tudo bem. Ou seja, é possível adquirir o original em inglês. Então, é isso. Vamos ao texto em si. No nosso PDF, nós paramos lá na página 18. E é isso. Então, antes de começar o texto, nós vamos dar início ao Kaikyoge, mas antes disso, por favor, em algum local deste vídeo vai ter um botãozinho para vocês clicarem, se inscreverem, compartilharem, ativarem as notificações. Também vai ter o link para o nosso Takuhatsu virtual. Nós estamos dando seguimento à campanha que nós desenvolvemos para cobrir os custos da obra do centro do Daikando, né? Do Centro Cultural Egawa Zenji. Falta pouco, falta bem pouco agora. Realmente falta muito pouco. Para o que estava, agora já falta bem pouquinho. Então, agradecemos todas as contribuições, são muito bem-vindas para ajudar o Dharma. Então, juntamos nossas mãos, palmas com palmas. Kaikyoge Mojo Jinjin Mimyo Hyaku Senman Gonam Sogu Gakon Kemmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi, o Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo Jinjin Mimyo Hyaku Senman Gonam Sogu Gakon Kemmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Então, só para contextualizar, para quem está chegando pela primeira vez, por favor, em algum local daqui vai ter o link para os encontros anteriores. Esse é o nosso 6º encontro, né? Estamos desenvolvendo bem esse texto, estamos já finalmente, nos últimos comentários de Gien Roshi sobre o Nentei, né? Sobre a investigação de Mestre Keizan.
E esse texto ele é muito bonito, né? Porque mestre Keizan, ele de forma muito lúdica, ele dá e desenvolve os exemplos de como nós percebemos a real natureza de todas as coisas, né? É claro que ele faz isso ao longo de todos os capítulos do Denkoroku, e cada um dos ancestrais é usado para, de alguma forma, demonstrar um aspecto do ensinamento, né? Então, se a gente tem como obra magna de mestre Dogen o Shobo Genzo, a obra magna de mestre Keizan, por assim dizer, é o Denkoroku, né? Aliado ao Tokoki. E, bem, vamos dar continuidade aqui. Então nós chegamos até esse finalzinho, né? Então esses dois últimos parágrafos nós trabalhamos na aula passada, né? No encontro passado, desculpem. Então, quando o mastro é derrubado, o mastro deve de fato ser evidente. Isso são falas de mestre Keizan, né? Disse que, ao morrer a grande morte, a grande atividade aparece. É verdadeiramente assim. Uma vez que esta coisa, corpo-mente, realmente abandona o eu, então a atividade essencial desta coisa, corpo-mente, será claramente perceptível. Quando Kasyapa indicou, derrube o mastro da bandeira em frente ao portão, Ananda, penetrando o caminho de mestre-discípulo, teve um grande despertar assim que as palavras terminaram. Essas foram as circunstâncias do despertar de Ananda. Foi de imediato. Toda a sua experiência agora é imediata para cada um de vocês. Tanto o eu quanto o Dharma são esquecidos. Esse grande despertar vem depois. A vida humana convencional é toda construída sobre opiniões e pontos de vista. Isso é chamado de mente pensante, de razão ou inteligência. As pessoas pensam que essa é a forma mais elevada de ser para a mente humana e, portanto, a estimam. Mas, quando o eu é esquecido, vê-se claramente que esse eu é a fonte da confusão. As pessoas conceituam a coisa real, causando ilusão e perturbação, e a compreendem mal, uma coisa conceituada como eu, e sonham, eu estou vivo. Além daqueles que verdadeiramente conhecem o caminho de Buda, ninguém tem o poder de fazer nada a respeito. Se a essência não for conhecida, então é impossível se salvar. E aí é um ponto que eu sempre gosto de trazer, né? Toda vez que a gente tem esse conceito, né, de se salvar, a grande pergunta é se salvar do quê? Do que você deve ser salvo e do que de fato você pode ser salvo, né? E Gen Roshi, ao longo dos vários textos que a gente tem dele, né, e das falas, ele sempre vai frisar assim, você tem que conhecer esse eu verdadeiro, né? Você tem que deixar que esse eu verdadeiro se manifeste, né? Então, esse conceito de salvação é muito diferente do conceito de salvação cristã, né? Do conceito de salvação que as tradições que se baseiam no livro elas estão acostumadas, né? Porque não existe um ser exterior a você que vai lhe salvar, né? Não existe um Buda fora de você que vai te salvar de fato, né? E essa também é uma das grandes diferenças entre a escola Zen e as escolas de Terra Pura, por um exemplo, né? Entre a questão do Jiriki e do Tariki, né?
desse poder que emana do outro e desse poder que de fato emana de você, né? E de fato o que é esse poder, né? Então, quando a gente pensa nesse conceito de se salvar, a gente tem que ter um cuidado muito pontual aqui, né? Porque é o que vai diferir de fato as escolas Zen e é o que vai de fato constituir o que é uma escola Zen, né? Então, você se salva do quê? Da sua própria ignorância. Do seu jeito ignorante de perceber a realidade. E é isso que está sendo tratado aqui. Então, esse grande despertar é o despertar para quê? É o despertar para a real natureza de todas as coisas. Para perceber a real natureza de todas as coisas como elas de fato realmente são. E como ela de fato realmente é, né? Então, esse ponto é um ponto crucial, né? Então, quando a gente volta no texto, né? O texto ele vai dizer, né? A vida humana convencional é toda construída sobre opiniões e pontos de vista. Ou seja, sobre ignorância, sobre uma forma ignorante da gente perceber a realidade. Isso é chamado de mente pensante, de razão ou inteligência. As pessoas pensam que essa é a forma mais elevada de ser para a mente humana e, portanto, a estimam. Mas quando o eu é esquecido, vê-se claramente que esse eu é a fonte da confusão. As pessoas conceituam a coisa real, causando ilusão e perturbação, e a compreendem mal, uma coisa conceituada como eu, e sonham eu estou vivo. Tem essa percepção iludida, né? Esse exemplo do sonho ele é muito interessante, né? Além daqueles que verdadeiramente conhecem o caminho de Buda, ou seja, os que praticam e os que verdadeiramente escutaram e colocam os ensinamentos em prática, ninguém tem o poder de fazer nada a respeito. Se a essência não for conhecida, então é impossível se salvar. Após seu grande despertar, Kasyapa também foi derrubado, e as montanhas e rios desmoronaram. Como resultado disso, o manto de Buda apareceu espontaneamente sobre a cabeça de Ananda. Budas e Dharma e tudo o mais desapareceram completamente. Ao morrer a grande morte, a grande atividade aparece. Esse é o verdadeiro fundamento da prática do caminho de Buda. Abandonar corpo-mente é natureza Buda, pura e inocente, com a qual todos nós somos dotados originalmente. Quando o olho da sabedoria do Buda, que é a nossa face original, se abre, penetramos a verdadeira natureza de nós mesmos, nossa atividade inerente. Somos originalmente Buda. Somos o próprio grande caminho e o próprio Dharma. Esse é o momento de esquecer-se do eu. E o manto do Buda apareceu espontaneamente sobre a cabeça de Ananda, se refere a isso. A esse momento de a face original se manifestar, né? Contudo, não use esse episódio para parar em sobre este pedaço de carne vermelha um penhasco elevando-se 1000 braças. Não pare na limpeza. Isso significa que não devemos nos apegar à iluminação, ao próprio despertar. Essa não é apenas a verdadeira forma de Ananda como um indivíduo, mas também a natureza de todos. Portanto, determinar conceitualmente que esta é a natureza com a qual todos são dotados ao nascer é apenas apego ao Dharma. E esse ponto aqui é muito importante. Porque é o que o texto vem trabalhando o tempo todo. E que é o grande problema de Ananda. O nosso amigo Ananda, ele fica preso nisso. Ele fica preso no conceito.
ele fica preso na imagética das palavras. Então, Ananda ele fica construindo o tempo todo um grande castelo de palavras sobre os ensinamentos do Buda, mas de fato ele não coloca em prática. É o que eu comentei no encontro passado, né? Ananda é como um carpinteiro que sabe construir uma porta. O problema é que ele não consegue atravessar essa porta. Ele sabe as medidas exatas, ele sabe a madeira que tem que usar, ele sabe a grossura para a porta não empenar, ele sabe fazer a fechadura, ele sabe fazer tudo, mas ele não consegue passar pela porta. Então, quando o texto ele nos traz essa reflexão, e Gien Roshi é muito cirúrgico e preciso nisso, ele está nos lembrando disso. A gente tem que ter cuidado com os conceitos. Então, de uma certa forma, aliás, de uma certa forma não, de uma forma bem clara e objetiva, o que a gente está fazendo agora, nesse instante, também é um processo que a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode se perder nele. Porque as palavras podem ser muito bonitas, o ensinamento pode ser maravilhoso, né? E eu posso até fazer uma voz assim, tranquila, de mestre do Dharma. Mas se não tiver prática, não adianta. Não adianta. Então, vocês que estão assistindo a gente agora no futuro, no YouTube, toda vez que a gente tem esses encontros, o que acontece é que antes dessa falação toda aqui, deste que vos fala, a gente senta e pratica Zazen. Pelo menos 20 minutos. O ideal são de 30 a 40 minutos, mas pelo menos isso. Para a gente realmente, de fato, sentar e perceber a real natureza de todas as coisas e poder ouvir o Dharma e desenvolver o Dharma dessa forma. Porque esse é o método que os nossos mestres e mestras ancestrais vêm passando de geração em geração. A gente aqui não está inventando a roda. A gente não está inventando fogo. Isso já foi inventado. A gente não precisa inventar coisas novas, inventar um jeito novo de ensinar o Dharma. Não. O jeito já está lá. Funciona há 2.600 anos. O que a gente tem são meios hábeis diferentes, né? Então, a internet, por um exemplo, é um meio hábil maravilhoso. Graças a ela, eu aqui, agora nesse instante, em Itacoonde, no Paraguai, consigo conversar com vocês. Tanto agora, no dia de hoje, dia 21 de julho de 2026, quanto para vocês aí no futuro. De alguma forma eu estou, através de uma mensagem do passado, falando com vocês no futuro. E olha que maravilha! E isso é o que os nossos mestres ancestrais vêm fazendo há gerações, né? Então o Denkoroku, isso daqui não é nada novo. Mestre Keizan não inventou isso daqui do nada. Quando a gente vai olhar a filologia do texto, quando a gente vai estudar como esse texto foi constituído, a gente vai olhar que os originais estão no chinês clássico, né? Então, assim, esses originais no chinês clássico vão remeter a textos mais antigos ainda, e aí vão passando as histórias de mestre e discípulo, de geração em geração, né? Então, isso é importante a gente ter essa clareza, né? Muito importante, fundamental, porque senão a gente se perde, né? Então, voltando ao texto, né? Para a gente, né? Portanto, determinar conceitualmente que esta é a natureza com a qual todos são dotados, ou seja, determinar conceitualmente, é apenas apego ao Dharma. Apego ao Dharma, apego ao Dharma, apego ao Dharma. Recursos audiovisuais sendo usados ao vivo. Enfim, você deve, ao avançar, conhecer a existência do espírito do vale. Isso é bonito. Aquilo pelo qual os Budas apareceram no mundo, vez após vez. E que os professores ancestrais, professores e professoras ancestrais, indicam geração após geração. E é apenas isso, o espírito do vale. E aí Gien Roshi vai falar, né? Assim como quando você grita e as montanhas respondem como um eco, se você desejar conhecer o significado da natureza Buda,
deve refletir sobre as condições e circunstâncias temporais deste momento. Desde a época do Buda Shakyamuni, aqueles que são chamados de ancestrais Budas necessariamente tiveram a condição temporal de esquecer o eu, soltar corpo-mente. Sem perceber essa grande questão, eles nunca seriam chamados de ancestrais Budas. Pode deixar a janela aberta, completamente aberta. Nosso público fechou a janela porque está chovendo, né? Mas é bonito, o som da chuva é bonito, editor que lute no futuro. No final, o significado de prática e verificação, Shushogi, é dito. Desculpem. No final o significado de prática e verificação, o Shushogi, que é um texto, é dito. Quando Budas do passado, presente e futuro juntos realizam a budeidade, eles sempre se tornam o Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni vislumbrou a estrela da manhã e alcançou grande iluminação, grande despertar. A nossa experiência de esquecer o eu e a dos ancestrais Budas devem ser as mesmas. Deve ser como se um vaso cheio de água fosse despejado em outro vaso. Verdadeira iluminação é o último fruto maduro. É uma só vez. A razão é que, uma vez que aquilo que você quer ver é visto, a dúvida não pode mais surgir. Isso é porque você viu a realidade. Se a dúvida surgir novamente ou ainda permanecer, significa que você não a penetrou verdadeiramente. Usar a mente para transmitir a mente, afinal, não é algo conhecido pelas pessoas. Um dos mestres ancestrais disse: conhecer é ilusão. É inútil se houver uma pessoa que saiba que a existência do eu desapareceu, que ele ou ela realmente se tornou um com as coisas. Iluminação, Satori, né, esse despertar, é a experiência sem o eu que está consciente da experiência. Esse despertar, ele só se manifesta quando esse eu que está consciente desse despertar já não está mais ali. E esse é um ponto importantíssimo. A natureza Buda e a obtenção da natureza Buda são sempre simultâneas. Além disso, a maneira correta de estudar o Dharma é saber que o Dharma é incorporado após a obtenção da budeidade. Quando as coisas realmente são como são, o eu deve desaparecer e o ponto de vista do objeto eu deve se dissipar completamente. O verdadeiro ensinamento ou a verdade só podem ser incorporados neste mundo após a obtenção da budeidade. Isso é o que foi transmitido desde o Buda Shakyamuni. Essa é a maneira correta de ser verdadeiramente libertado. Vejamos como foi para Nyojo Zenji, né? E o seu discípulo Dogen Zenji. E aí, mestre Gien Roshi, ele vai nos lembrar de Nyojo Zenji, né, o professor Tendo Nyojo, o professor de mestre Dogen e Dogen, né? Um dia Dogen Zenji prostrou-se diante de Nyojo Zenji e disse: corpo e mente estão descartados. Ou seja, soltei corpo-mente, né? Imediatamente, Nyojo Zenji disse: descartados estão corpo e mente. Dogen Zenji havia dito: corpo e mente estão descartados. Mas Nyojo Zenji respondeu e verificou que corpo e mente estão descartados
desde o início. E então Dogen Zenji disse: pode ter sido uma ilusão momentânea. Por favor, não me dê o selo indiscriminadamente. E Nyojo Zenji respondeu: não lhe concedo o selo indiscriminadamente. E Dogen Zenji insistiu: como pode dizer que não concede o selo indiscriminadamente? E Nyojo Zenji respondeu: você, de fato, abandonou o corpo e a mente. Em outras palavras, na transição de um momento de esquecimento do eu para um momento de despertar, há um ponto crítico. Dependendo de qual surge primeiro, o eu ou o Dharma, o despertar pode acabar sendo meramente o de um Sravaka, ou pode ser verdadeiramente a conquista da sabedoria de Buda, a própria face original. Nyojo Zenji disse: não estou o aprovando precipitadamente. Sendo descartado despertar é corpo e mente. Cada momento é a condição em que as visões do eu são completamente descartadas. Dessa forma, Nyojo Zenji demonstrou a face original imediata. Foi então que Dogen Zenji disse: encerrei o estudo de uma vida inteira. Porque Nyojo Zenji tinha os olhos tão claros que ele pôde ensinar sobre esse ponto crítico. Foi por meio dessa verdadeira orientação que Dogen Zenji foi capaz de alcançar grande iluminação. Aqui podemos sentir profundamente a importância de um professor com olhos claros. Mesmo se supuséssemos que pedaços de carne vermelha tenham surgido, incluindo Kasyapa e Ananda, que são aparições no mundo de uma face ou duas faces dessa pessoa, não devemos tomar Kasyapa e Ananda como essa pessoa. O esquecimento do eu de Mahakasyapa é assunto de Mahakasyapa. A grande iluminação de Ananda é assunto de Ananda. Ao ler ou ouvir sobre a história da experiência de iluminação de alguém, as pessoas pensam que, uma vez que cada pessoa é dotada da natureza Buda e cada pessoa é completa como é, e o Buda Shakyamuni e todos os mestres ancestrais, incluindo Dogen Zenji, Keizan Zenji, já despertaram para isso e nos descreveram, então basta acreditar nisso e meditar. É assim que a seita Soto está atualmente. Satori, essa grande questão, ou essa coisa, se tornou completamente negligenciada. Mesmo que conheçam o princípio, este não lhe serve de nada, porque não é a sua própria experiência. Se vocês não entenderam, eu vou ler novamente as palavras de Gien Roshi. E não dá para ser mais claro do que a própria fala do Gien Roshi, né? O esquecimento do eu de Mahakasyapa é assunto de Mahakasyapa. A grande iluminação de Ananda é assunto de Ananda. Ao ler ou ouvir sobre a história da experiência da iluminação de alguém, as pessoas pensam que,
uma vez que cada pessoa é dotada da natureza Buda e cada pessoa é completa como é, e o Buda Shakyamuni e todos os mestres ancestrais, incluindo o Dogen Zenji e Keizan Zenji, já despertaram para isso e nos descreveram, então basta acreditar nisso e meditar. É assim que a seita Soto está atualmente. Satori, essa grande questão ou essa coisa, se tornou completamente negligenciada. Mesmo que conheçam o princípio, este não lhes serve de nada, porque não é a sua própria experiência. Qualquer um pode fazer isso se tentar seriamente. Qualquer um pode fazer isso se tentar seriamente. Realmente praticando com diligência. No meu caso, conheci muitos monges, assim como leigos, que fizeram isso. Isso é verdadeiro ou falso? E isso é uma coisa estranha de se perguntar. Se você está iluminado ou confuso. Isso é uma coisa estranha de se perguntar. Não há nada mais claro que isso. Então é estranho perguntar se algo é seu ou de outra pessoa. É impossível que seja de outra pessoa. Então, enquanto receberem as coisas como algo separado de vocês, isso não pode ser chamado de Buda Dharma. Quero que vocês pratiquem aqui e agora. Em nenhum outro lugar é possível você ir ou existir. Por favor, pratiquem apenas aqui, agora mesmo. Por favor, saibam que a vida do pensamento e a vida da realidade além do pensamento acontecem no meio do agora. Gostaria que vocês observassem a diferença entre a vida em que a verdade é vista com a mente pensante e a vida de tocar diretamente a verdade. Esse é o mais importante ponto na prática do Zazen. Todos vocês agora, cada um penhasco elevando-se 1000 braças. São apenas as 1000 variações de milhões de transformações dessa pessoa. Se vocês obtivessem conhecimento dessa pessoa, então enterrariam pessoas ao mesmo tempo. Cada um dos nossos movimentos agora está inextricavelmente envolvido. É aí onde vivemos. Todas as percepções através dos 6 órgãos dos sentidos são a atividade autônoma dessa coisa corpo-mente. Deixa as funções sensoriais como estão. Às vezes, essas funções estão funcionando e às vezes não. As funções dos ouvidos, por um exemplo, a qual é tal que a sua atividade não nos incomoda. Mas ao mudar para o pensar, parece que as palavras que ouvimos permanecem lá indefinidamente. Gostaria que vocês observassem a diferença entre uma vida de pensar e uma vida de não pensar. Para cada um de vocês, essa é a sua própria questão. E o exemplo de Genroshi aqui é lindo, né? Porque a faculdade de ouvir ela está acontecendo o tempo todo. Só que se a gente para pensar sobre o que a gente ouviu, esse eco do pensar fica reverberando no nosso pensamento e a gente perde um instante. A gente perde o momento presente. E Genroshi está, de forma pontual e cirúrgica, indo lá na medula da questão do que é o Zazen.
Quando vocês deixam as atividades dessa função como elas são, todos os pontos de vista que vocês tiveram até agora, tais como bom ou ruim, iludido ou iluminado, desaparecem. Não há mais nenhum sujeito que compara. Nenhuma lógica comparativa aparece absolutamente. Resta apenas a vida da realidade. Embora, até agora, vocês a tenham considerado como um ambiente ao seu redor, qualquer coisa que se assemelhe ao eu desapareceu completamente. Essas são as condições e circunstâncias temporais pelas quais vocês certamente verificarão que descartados estão corpo e mente. Shinjin Datsuraku. Datsuraku Shinjin. Por meio da realização. Se aquele fosse o caso, vocês certamente não estariam procurando fora de si mesmos por derrubar o mastro da bandeira. A aspiração por despertar, por praticar, por alcançar iluminação e nirvana. Ouvir o que eu disse hoje e então despertar a aspiração para fazê-lo é certamente uma questão sua. Ninguém pode pegar emprestado o corpo de outra pessoa para praticar. E isso é um ponto importantíssimo. É importantíssimo. Ninguém pode pegar emprestado o corpo de outra pessoa para praticar. E aí, me desculpem os fiscais do Dharma, né? A polícia do Dharma, que volta e meia fala, mas fulano não está fazendo zazen, ciclano não está praticando direito. E aí eu pergunto para vocês, quem és tu, cara pálida, né? Quem és tu? Perguntou o lagarto a Alice. Quem és tu, né? Então, assim, é muito fácil a gente ficar querendo comparar. Mas eu pratico mais que fulano, que ciclano, que beltrano. Mas a gente, de fato, não sabe as causas e condições que levaram aquela pessoa a, naquele instante, supostamente praticar ou não. E a gente não está dentro do corpo daquela pessoa, não está dentro da mente daquela pessoa. A gente, de fato, não está percebendo os fluxos mentais que estão ocorrendo naquela pessoa. Porque se a gente, de fato, estivesse, a gente, de fato, teria despertado. E isso, de fato, não importaria. Não importaria em nada. Porque aquela pessoa estaria praticando assim como você está praticando nesse instante. Assim como o despertar de Buda Shakyamuni é o mesmo despertar que o seu despertar nesse instante. Porque não é possível que haja separação. Então toda vez que a gente se defronta com um fiscal do Dharma dizendo, mas fulano está praticando, ciclano não, a gente de fato está de frente de uma pessoa que de fato não entendeu o que é praticar. Que de fato não entendeu o que é esse despertar dos Budas e ancestrais. Porque quando esse despertar acontece, o despertar de todos simultaneamente acontece, né? Então não é possível que as outras mentes não sejam mentes despertas. Que as outras pessoas não sejam a própria manifestação desse despertar. E é esse ponto que Gien Roshi está colocando aqui. E por isso que esse texto é lindo demais. Porque esse despertar, ele só é possível quando todos despertam, né? E é por isso que é um despertar verificado, de mestre para discípulo. Por isso que Gien Roshi lembra a passagem de Tendo Nyojo Zenji e Dogen Zenji. Dogen Zenji de Shinjin Datsuraku. Soltar corpo-mente.
Ao que Nyojo Zenji responde imediatamente: Datsuraku Shinjin. Corpo, mente soltos. É uma inversão. E é bonito a linguagem também por causa disso, né? Porque o despertar ele vai torcer as palavras. Porque elas já não vão mais ser necessárias. Porque, inclusive, se você necessita de palavras para comprovar esse despertar ele não aconteceu de fato. Porque elas não precisam de palavras. Esse despertar ele se manifesta na percepção da mente desperta de Buda Shakyamuni, que desperta a todos os seres simultaneamente. E Gien Roshi está pontuando isso agora, nesse instante. Por isso que eu não parei para comentar e fui seguindo o texto, porque seria quase eu diria, um crime parar o fluxo de pensamento de Gien Roshi, né? Porque é lindo demais. Então, se a gente volta nesse texto e lê atentamente, isso é uma pérola muito preciosa. A aspiração por despertar, por praticar, por alcançar iluminação e nirvana, ouvir o que eu disse hoje e então despertar a aspiração para fazê-lo é certamente uma questão sua. Ninguém pode pegar emprestado o corpo de outra pessoa para praticar. Só é possível para vocês, por conta própria, fazerem isso aqui e agora. Não há outro lugar onde vocês possam ir. Essa é a única forma possível. Por meio disso, certamente é possível verificar que descartados estão corpo e mente. Shinjin Datsuraku. Isso é levar uma vida de grande conforto e bem-estar, em que a mente aquiescente se realiza. Hoje, este descendente de Daijon deseja novamente anexar palavras. Pessoal, vocês desejam ouvi-las? Essa tradução ficou muito boa, Choshin-san. Keizan Roshi, ele é muito carinhoso, né? Mestre Keizan, ele é de uma ternura de palavras pouco vista entre os mestres Zen. E a escolha de palavras agora na tradução ficou muito bonita, porque é isso, é essa forma íntima, carinhosa de chamar as pessoas, né? E aí Gien Roshi continua, né? Como sempre, Keizan Zenji gostaria de resumir o que disse hoje em um verso. E isso é muito tradicional entre os mestres Zen, eles compõem versos. Vinhas murcham, árvores crescem. Árvores caem, montanhas desmoronam. Riachos do vale caem em cascata, fluindo como faíscas de pederneira. Vinhas murcham, árvores caem, montanhas desmoronam. Riachos do vale caem em cascata, fluindo como faíscas de pederneira.
Desculpem, eu vim aqui olhar o original. A atividade das 6 funções sensoriais é a realidade imediata para cada um de vocês. Em toda a sua experiência agora mesmo, não há 2 coisas que ocupem o mesmo lugar. É assim que é quando o eu e o outro, montanhas, rios e a grande terra, Budas e seres sencientes, ilusão e iluminação, tudo isso é derrubado. E esse é o ponto vital do mastro derrubado. Nossas vidas cotidianas são como a água em riachos de vale, fluindo de lugares altos para lugares baixos, acumulando força e se tornando um rio furioso que carrega as rochas, fazendo-as se chocarem umas contra as outras e faiscarem como relâmpagos. Esse é o modo de nossa vida cotidiana a cada momento. Nossas vidas cotidianas são como a água em riachos de vale, fluindo de lugares altos para lugares baixos, acumulando força e se tornando um rio furioso que carrega as rochas, fazendo-as se chocarem umas contra as outras e faiscarem como relâmpagos. Esse é o modo de nossa vida cotidiana a cada momento. Essa é a verdadeira forma de nossa vida cotidiana. Beber chá e comer arroz. O antes e o depois são cortados. Momento a momento. Enquanto existindo, não existindo. Enquanto não existindo, existindo. A cada momento, purificamos o caminho do iluminação, do despertar. Keizan Zend quer que cada um de vocês investiguem intimamente o eu e deseja que, como descendentes dos Budas e mestres ancestrais, vocês sejam capazes de girar livremente a roda do Dharma. E é isso. E é sobre isso, né? Então, esse texto ele é muito bonito. Ele é um texto que a gente deve ter assim, deve ter às vezes como um livro de cabeceira, né? Como assim, colocar na cabeceira e ler de vez em quando, né? Rotativamente lê-lo, né? Como os nossos sutras que a gente lê todos os dias, né? Por que a gente lê os sutras todos os dias? Porque é para a gente lembrar desses ensinamentos, né? Para de alguma forma a gente conseguir colocar em prática eles. E é o que Gyen Roshi está colocando aqui para a gente, né? Sim. Coloquem em prática os ensinamentos. Realizem o caminho. É muito importante que, ao ouvir isso, vocês pratiquem e realizem, né? Então, assim, é maravilhoso, que maravilhoso que a gente tem meios hábeis hoje para esses ensinamentos estarem disponíveis na internet, por um exemplo. Então, se vocês quiserem olhar a edição da Shumucho, tá lá disponível. A gente pode até colocar um link aqui para consulta, né? Tá lá o PDF disponível. Os ensinamentos eles estão disponíveis. Então vocês não precisam desse jovem monge aqui para ensinar o Dharma para vocês. O Dharma está lá. O Dharma está aqui.
nesse instante, manifesto. A gente está aqui sentando para conversar, para compartilhar esses ensinamentos, mas o Dharma está aqui manifesto. Essas palavras, elas na verdade, elas não são necessárias. É importante que vocês pratiquem. Então, se vocês agora, nesse instante, pausarem esse vídeo e sentarem e fazerem 5 minutos. 5 minutos de zazen. Não precisa mais do que isso. Experimentem. Sintam. Pratiquem. E é o que eu falo para os meus alunos. É o disco riscado dos Dokusans. Se vocês fizerem 5 minutos de zazen todos os dias, vocês vão estar fazendo mais zazen do que muita gente que eu conheço. 5 minutos diários. Todos os dias. É só isso. 5 minutos para vocês, de fato, terem um instante para vislumbrarem a real natureza de todas as coisas. Não precisa de palavra, não precisa de conceito, não precisa de nada. Mestre Dogen disse isso. Tendo Nyojo comprovou. Shinjin Datsuraku, Datsuraku Shinjin. Soltem. Solta corpo-mente. Corpo-mente é solto. Esses conceitos. Solta os conceitos, solta tudo. Então, no final das contas, a gente passou 6 encontros, no caso de Ananda, para chegar no final e dizer, soltem tudo isso. E é interessante porque quando a gente vai estudar a fundo as tradições de prática, tanto no Zen quanto em outras tradições, né, do budismo, a coisa última é soltar, solta isso, né? Solta essas palavras, solta esses conceitos. Tem um grande mestre no budismo tibetano, da escola Kagyu, e aí talvez a gente pode até convidar Lama Tarchen, que é um querido amigo meu, para dar uma fala, né? Dar um ensinamento sobre esse grande mestre para a gente, que é Saraha, que ele fala... Soltem as palavras, abandonem as palavras. Né? Então, o final, o Mahamudra, né? Que é a prática final da escola Kagyu, né? A prática de Dzogchen, que é a prática final da escola Nyingma, né? E todas essas práticas que vão... O final, né? O que vai levar a pessoa ao despertar, né? No caso da nossa escola Dhyana, né? Que é o Zazen. Solta essas palavras. Porque se vocês não soltarem essas palavras, vocês vão estar que nem Ananda. 20 anos vivendo com Buda, mas 20 anos vivendo com Macacachô. E não soltou as palavras. E aí, spoiler dos próximos encontros, né, quando a gente for falar sobre o Surangama Sutra, vai ser essa história. O Surangama Sutra ele acontece por causa disso. Porque Ananda está preso nas palavras. E aí Buda Shakyamuni tem que desenvolver meios hábeis para explicar a Ananda como praticar. E mesmo assim Ananda não consegue. E os ensinamentos estão lá. E são lindos, são maravilhosos. Só que se você não coloca eles em prática, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, assim, os ensinamentos, eles são importantes? São fundamentais. Assim, não é também vamos jogar tudo pro alto e queimar tudo, né? Não é exatamente isso, mas é quase isso. Né? É quase isso. Porque quando a gente vai colocar em prática de fato, esses grandes e elaborados comentários e Abhidharma e tudo isso, nada disso é válido. Porque a gente vai se prender a palavras, né? Mestre Dogen escreve um capítulo
do Shobogenzo chamado Shinzenbiku. O monge que fica preso às Shizenbiku, né? As 4 práticas, né? As 4 dhyanas, né? E aí, mestre Dogen faz uma crítica severa a esse monge. Não porque ele soubesse muitos ensinamentos, mas porque ele toma a prática como algo que vai ser fundamentado ali na percepção pessoal dele. E aí, esse é o ponto da virada, né? Então, quando a gente fala de palavras, a gente está falando, e olha só, quando a gente fala de palavras, a gente está falando das nossas percepções pessoais dos conceitos. O problema não é o Dharma sendo dito. O problema é como a gente interpreta e toma o Dharma. E como a gente usa esse eu para perceber e interpretar o Dharma. Então, no final das contas, o problema também não são as palavras. O problema é esse eu que está interpretando essas palavras e aí interpreta essas palavras de forma equivocada, inclusive. E aí esse é o problema do Shinzenbiku. Ele toma a experiência dele, que ele realiza como sendo a realização do caminho. E aí Buda Shakyamuni vai dizer, não, você está equivocado. E aí a resposta dele vai ser, não, mas eu realizei o caminho. A minha interpretação é a verdadeira. E aí esse sujeito vai caluniar Buda. Por quê? Porque não realizou de fato o caminho. A prática não está realmente estabelecida. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai cair nessas armadilhas, né? Então, quando a gente está aqui estudando e está aqui desenvolvendo a nossa prática, por que a gente está fazendo isso com outras pessoas? Por que a gente precisa de fato de um professor, professora? Não que a gente não possa realizar o caminho sozinho. E, aliás, o caminho só pode ser realizado sozinho. Mas, contudo, entretanto, todavia, esse caminho que se realiza sozinho, ele se realiza por meio de todos os seres. E aí, como é que você, de fato, vai saber se você realizou ou não o caminho? Porque outras pessoas realizaram o caminho. E aí é disso que a gente trata aqui. É disso que o Zen está tratando quando ele fala da prática de mestre e discípulo. Mestra-discípula. Mestre-discípula. Mestra-discípulo. E todos os seres, simultaneamente. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque senão a gente se perde. E é muito fácil se perder. E o Dharma, ele é muito lindo. Só que ele pode ser um labirinto de palavras, que a gente pode ficar preso nele, nesse labirinto. E aí é muito difícil sair. Porque a nossa percepção é equivocada, né? A nossa percepção é ignorante. Nós percebemos a realidade de forma ignorante. Esse é o princípio do Sansara. E Mara está aí para isso, né? Quando a gente pensa em Mara, né? Mara não é bom nem ruim. Ele está cumprindo o funcionamento dele, né? Assim, é como se a gente pensasse num programa, num software, né? Num vírus de computador. Aquele vírus ele não é bom nem ruim. Ele tem uma base de comando e ao você clicar para executar, ele vai executar, independente de ser bom ou ruim. Não tem moral nisso. Dharma não tem... Mara, desculpem, não tem moral.
Não é nem bom nem ruim. Ele está apenas executando o samsara como samsara. E é muito interessante porque quando o Buda Shakyamuni, ao longo da sua vida, ele se encontra com Mara várias vezes. Várias vezes. E é bonito isso, né? Porque aí tem a história de Buda vai numa caverna que tem lá uma serpente, aí Mara tá morando na caverna e tal, não sei o quê. E aí Buda Shakyamuni entra sozinho na caverna, né? E aí se defronta com Mara e aí chega, olha para Mara e fala: "Mara, você é aqui de novo, né? Olha só que interessante." E aí em outros momentos, né, Buda Shakyamuni olha a Mara e, olha, é Mara, Mara, você tá aqui de novo, olha só. E isso fala muito sobre a nossa prática e como deveria ser a nossa prática. Porque quando a gente olha a prática de Buda Shakyamuni e olha todo esse, digamos assim, caminho do herói que é constituído, né? Esse arco do herói que é feito contando a narrativa da história de Buda, né? E aí quando ele chega nesse momento em que ele está debaixo da árvore e aí acontecem as várias coisas, né? E aí ele se lembra dos pais, e aí ele se lembra da esposa, do filho, e aí ele se lembra é, das vontades, né? E aí Mara manda as 3 filhas, e aí depois os exércitos, tempestades, maremotos, e tufões, furacões, armas e tudo mais. E no final das contas o próprio Mara aparece para Buda. E essa é uma chave de percepção dessa história, né? Como é que Buda desperta? No momento em que ele vê Mara como Mara. E aí quando ele vê Mara como Mara, ele percebe a real natureza de todas as coisas. Ele percebe que a gente está imerso nessa forma equivocada de ver a existência, que é a forma Mara. E aí quando o Buda se encontra com Mara, ele diz: olha, Mara é Mara. Olha, Mara é Mara. Você é você. Olha só que interessante. E se Mara é Mara, eu sou eu. E aí ele realiza a real natureza de todas as coisas. Eu, a grande terra e todos os seres simultaneamente alcançamos o caminho. Por quê? Porque vemos as coisas como elas realmente são. Buda vê Mara como Mara. E toda vez que Buda se encontra com a figura Mara, né, ele diz: olha Mara, você é aqui de novo. Então, isso é uma dica interessante para a gente não colocar no zazen, porque o zazen de fato não precisa disso, mas é uma coisa para a gente refletir, né? Será que a gente está vendo Mara como Mara? Será que a gente está vendo a ilusão como ilusão? Será que a gente de fato está vendo a vida como a vida é? Será que a gente de fato está vendo essa realidade como ela realmente é? Esse sonho como ele realmente é? Será que a gente de fato consegue identificar que a gente está sonhando? Que essa percepção da realidade é uma percepção equivocada? De fato? E aí quando a gente volta ao texto, Gen Roshi, de forma muito generosa, vai complementar o que Mestre Keizan, de forma muito generosa, aborda, né? Cuidado com as palavras. Esse foi o equívoco de Ananda. Veja a realidade como ela realmente é. E cuidado, porque as palavras que descrevem a realidade como ela realmente é, também são um labirinto. Ou seja, pratiquem. Eu acho que por hoje a minha fala pode parar por aqui. Vamos conversar, né? Vamos compartilhar. O que vocês acharam desse texto? O que vocês... questões que vocês podem trazer, fiquem à vontade. Boa noite. Eu acho que essa questão ainda ela tá assentando, né?
a questão desse texto ele precisa, eu acho que, decantar um pouco. Sempre em todos os encontros é muito... Não só muitas informações, porque não é só sobre informação, mas toca em questões de muita profundidade, né? Então a gente às vezes fica mexido com isso, né? Mas tem um ponto que eu acho que me tocou bastante hoje, que é a parte em que a gente estava falando sobre não julgar a prática do outro. E isso às vezes não necessariamente a prática do outro, mas se colocar num lugar de não julgamento às vezes é difícil, né? Eu acho que é uma coisa muito legal pra gente desenvolver essa capacidade de abrir mão do julgamento, né? Então é uma coisa que eu tenho aprendido nessa comunidade durante todo o tempo em que eu tenho praticado aqui. É um pouco também esse abrir mão desse julgamento, né? Deixar, como é que é? Deixar acontecer naturalmente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Essa parte me marcou muito. Então, Como é que a gente faz pra não julgar a si mesmo? como é que a gente... Porque é fácil de entender a parte do não julgar o outro, né? É um pouco mais simples se a gente pensar no... Enfim, de várias maneiras... pode ser pensado de várias maneiras mundanas, inclusive, não é meu problema, não é... Eu não devo ficar inferindo sobre a vida dos outros, etc. Mas... nessa prática, isso não seria uma coisa também que surge daquele lugar de prática de compaixão? Da gente reconhecer que o outro também está tentando se afastar do sofrimento, se aproximar da sabedoria, e que nós somos todos humanos e que estamos todos nessa vida, nessa coisa toda, né? E ao mesmo tempo, então, se isso pode ser pensado como uma prática de compaixão, o quanto a gente poderia estender isso pra gente mesmo. Porque não julgar o outro começa por não se julgar, né? Porque não precisa, né? Você não precisa se julgar. Você não precisa se... Você não precisa, simplesmente, não precisa. Então, algumas pessoas têm necessidades sansáricas de fazer a manutenção da ilusão. E uma das coisas que ajuda na manutenção da ilusão é o julgamento. Porque para o julgamento acontecer tem que ter um eu julgando, né? Já começa por aí. A brincadeira começa por aí, né? Tem que ter esse eu julgando, esse eu dizendo que o que é ou o que não é, se é bom ou se não é bom, né? Ou às vezes não é nem bom nem não bom. Ou se é ruim ou não ruim. Mas fora esse jogo de palavras, abrir mão do julgamento é muito difícil. Porque nós somos educados para julgar o tempo todo. Porque nós somos ensinados a julgar o tempo todo. Inclusive a julgar as coisas. E aí a gente pode dar um passo anterior a isso, né? Nós somos ensinados a dizer que isto daqui é um copo. Nós somos ensinados a dizer que isso daqui é um mouse. Ou que isso daqui é um celular. Nós somos ensinados a definir as coisas que aparecem nos nossos campos de sentido, né?
dos sentidos. Inclusive na mente, né? E isso é parte desse eu sendo eu, né? E aí quando o Genroshi fala, você tem que abandonar esse eu, você tem que observar isso, ele não está querendo dizer que você tem que cometer alguma forma de extinção desse eu. Muito pelo contrário, é perceber que este eu, e aí isso é importante, né? É perceber que este eu, ele existe sem a necessidade de julgar. Existe um eu verdadeiro por detrás desse eu que está julgando. Que não precisa julgar. Que está ali só existindo, só se manifestando. Que é a vida da Terra se manifestando. E aí quando a gente permite de fato que essa vida da Terra se manifeste, transpasse a gente de uma forma quase que inexplicável, aí os julgamentos não são mais necessários. Nenhum julgamento é necessário. Porque não precisa. Esse julgamento ele vai fazer diferença em quê, de fato, né? Claro que, e aí a gente tem que ter o cuidado de que a gente vive em sociedade. E algumas coisas não são tão legais assim, né? Mas, para além dessas coisas que não são legais enquanto viver em sociedade, a gente não precisa julgar a prática do outro, né? Se o outro está fazendo mais zazen ou menos zazen que a gente, né? E é desse ponto que a gente está falando, né? É importante a gente lembrar disso, né? É desse ponto que a gente está falando. A gente não está falando sobre questões legais, né? Juridicamente legais, né? A gente está falando sobre isso, né? Sobre o outro ser o outro, no seu sentido mais básico, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e esse acolhimento. A gente vai acolher o outro sempre, como o outro é. Porque a gente se acolhe como a gente é. E esse é o passo. A gente só vai acolher o que o outro é porque a gente se acolhe como a gente é. Esse é o ponto fundamental. Temos aqui perguntas no chat. Roshi, quando Tendo Nyojo da Yosho diz abandonados corpo e mente, ele constata a experiência de Dogen Zenji ou ele experiencia junto com Dogen Zenji? No caso, nossa prática, apesar de individual, também é realização coletiva? Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. É e não é, né? Porque assim, de fato existe uma prática individual, né? De fato existe uma prática que você tem que praticar, né? Só que quando você pratica e realiza a prática, todos praticam e realizam a prática, né? Então, Nyojo Zenji só constata quando Dogen Zenji de fato realiza. Se não ocorre a realização, não vai ocorrer a constatação. E aí esse é um dos pontos da prática de mestre-discípulo, né? E da transmissão do Zen, né? O Zen é transmitido de mente a mente por causa disso, né? Porque, de fato, esse mestre que já está no fluxo constata que o seu aluno entrou no fluxo. Então, assim, essa realização, né, apesar de individual, também é realização coletiva? Não. Aí a resposta que eu vou te dar é não. A realização é realização, ponto. Não é nem individual nem coletiva. Se a gente pode usar palavras, e a gente tem que ter cuidado com elas, eu ousaria dizer que
A realização, ela é, simplesmente. Ela está para além do individual e do coletivo. Nesse caso, né? Ok? Seguindo as perguntas, né, o Juji-san coloca. E então Dogen Zenji disse, pode ter sido uma ilusão momentânea, por favor, não me dê o selo indiscriminadamente. Vamos lá, esse diálogo de Dogen Zenji ficou marcado com o pessoal, né? Neste diálogo, Mestre Dogen parece temer ser verificado erroneamente. Me pergunto se essa verificação é somente restrito de mestre a discípulo ou pode ser com demais pessoas à volta que também podem. Fora esse momento, já houve casos de alguém buscar a verificação de diferentes mestres? Então você está trazendo duas perguntas aqui. A primeira pergunta neste diálogo, Mestre Dogen parece temer ser verificado erroneamente. Não. Aí eu vou corrigir. Mestre Dogen não está temendo nada, não. Me pergunto se essa verificação é somente restrito de mestre a discípulo, e a resposta é sim, ou pode ser com demais pessoas à volta que também podem. Em certa maneira, não. O ponto aqui que a gente tem que ter um cuidado é que assim, dentro da tradição do Zen, a relação mestre-discípulo, ela é fundamental. Por quê? Porque ela demanda algo que é muito difícil de você conseguir fora dessa relação. Que é exatamente o que Mestre Dogen faz, que é Shinjin Datsuraku, que é soltar corpo-mente. Quando você solta de fato, você solta tudo. E no momento em que você solta tudo, essa realização, essa relação, ela se realiza. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter cuidado porque a gente vive num momento histórico em que essa relação mestre-discípulo ela é colocada em xeque o tempo todo. Por várias questões da sociedade. A sociedade, ela coloca essa relação em xeque o tempo todo. E coloca essa relação em xeque por quê? Porque ao longo dos milênios, essa relação ela foi sendo deturpada. Então, a relação hierárquica que existe entre mestre e discípulo, ela foi sendo deturpada e foi sendo mal usada ao longo dos séculos. Então, ao longo dos séculos, a gente tem mais exemplos ruins do que exemplos bons. E a gente acaba se baseando nos exemplos ruins para estabelecer o norte do que é uma relação mestre-discípulo. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, quando a gente vai olhar a relação mestre-discípulo Shakyamuni Buda e Ananda, é uma relação maravilhosa. Só que se a gente olhar com os olhos da sociedade atual para aquela relação, talvez a gente encontre coisas que no olhar da nossa sociedade atual aquela relação pode não ser boa, como uma relação de supervivência ou coisas do gênero, que são uma forma marcada temporalmente dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, sobre como olhar a relação das outras pessoas. Então, assim, dentro da relação de mestre e discípulo, existe um soltar. E é muito difícil a gente falar sobre isso de forma
né, dentro dessa contemporaneidade. Porque a gente interpreta esse soltar de forma equivocada. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, assim, voltando à sua pergunta. A sua pergunta ela é muito importante, mas você tem que ter cuidado com ela. Porque essa pergunta, a sua pergunta, ela pode te induzir a uma percepção equivocada da relação. Ou ela pode ser, de fato, a consequência de uma percepção equivocada dessa relação. Não induzir, mas a consequência de uma percepção equivocada. Voltando, né? Neste diálogo, Mestre Dogen parece temer ser verificado erroneamente. E aí, o ponto é que Mestre Dogen não está temendo isso. Ele não teme ser verificado erroneamente. Porque se ele temesse ser verificado erroneamente, é um ego, é um ego de uma falsa simplicidade. Não é isso que está sendo colocado em teste aqui. Não é esse, ai, coitado de mim, será que eu despertei de fato? Não é essa a posição de Mestre Dogen. Muito pelo contrário. Não é esse medo menor, não é esse eu menor que está sendo colocado em prova aqui, né? Me pergunto se essa verificação é somente restrita de mestre a discípulo, e aí a resposta é sim, porque é uma relação de mestre e discípulo, ou pode ser com demais pessoas à volta que também podem. Aí a resposta é sim e não. Porque as outras pessoas, você pode viver numa comunidade em que muitas pessoas são realizadas. É muito raro isso acontecer. De fato, é muito raro isso acontecer. Mas você pode viver numa comunidade e outras pessoas podem verificar. Mas a relação de mestre e discípulo ela é fundamental. Ela é fundamental. Tanto é que, dentro do Zen, você ao longo da sua vida monástica, por assim dizer, dentro do Zen, e da sua vida de praticante, de fato, dentro do Zen, você tem 3 mestres. O seu primeiro mestre vai ser o preceptor dos preceitos. Ou seja, é ele que vai lhe conferir os preceitos. Ou seja, é o mestre que vai te colocar no fluxo do Dharma. O seu segundo mestre é o seu Rodosha, o seu mestre de bandeira do Dharma. Então, dentro desse episódio de Ananda, a gente tem exatamente uma batalha do Dharma. E aí você tem 2 pessoas levantando bandeiras do Dharma. Para você fazer isso, antigamente, você tinha que ter um preceptor de bandeira, ou seja, um mestre do Dharma, de fato. Ele está te ensinando a teoria do Dharma, e aí você, de forma teórica, através das palavras, vai levantar a bandeira daquele Dharma. E isso é uma batalha do Dharma. Por isso que são mastros. E por isso que Makakasho e Ananda dizem, por isso que Makakasho diz, abaixa o seu mastro, derruba o seu mastro. E depois de você ser verificado por esse mestre de Dharma e pela comunidade, você vai ter o seu Honshi, o seu mestre verdadeiro, que vai, de fato, verificar a sua prática. E dele você recebe a transmissão, desse mestre ou mestra. Mas isso é uma relação de mestre e discípulo. É possível isso acontecer de outra forma? Você pode ser um Pratyeka Buda. Você pode ser como o Buda Shakyamuni. Todas as coisas ensinam Dharma. Sim, todas as coisas de fato ensinam Dharma. Só que aí, de fato, você tem que ter uma vida moral e ética que tem uma sustentação de prática física e mental a tal que você realize o caminho. Buda Shakyamuni demorou 6 anos fazendo isso. Então, se a gente olha o arco da vida do Buda Shakyamuni, ele vai nascer
ele vai se tornar príncipe, ele se torna príncipe, ele nasce, é príncipe, ele vai estudar, e ele vai estudar o quê? Os Vedas, os Upanishads, e vai estudar muito, ele não vai estudar pouco, ele vai estudar muito, mas é muito mesmo, e de forma muito diligente. E aí ele vai sair do palácio, e aí ele vai para uma escola de yoga, de prática, e aí ele vai praticar, e vai praticar muito. Então assim, não é vou praticar agora porque eu tô afim. Não, é praticar muito. Resolve, aprende todos os esquemas daquela escola, vai para outra escola e pratica muito. E aprende todos os esquemas dessa escola. Aí depois de 6 anos, ele vai praticar sozinho. Colocar em prática tudo. E aí, mas assim, não é colocar em prática hoje resolvi acordar e colocar em prática. Não. É todos os instantes são prática. A vida de Buda Shakyamuni foi assim. E aí, até o momento do despertar é assim. Então, quando ele está sentado praticando, debaixo da árvore, são todos os instantes praticando. E aí isso leva ele a despertar. Leva ele a realizar o caminho. E ele não tem como ensinar isso. Ele não consegue palavras para expressar isso. E aí ele encontra Brahma e Indra, né? Que vão oferecer para ele a roda do mundo e a grande concha, que são os meios hábeis para poder colocar esses ensinamentos em prática. E ele levanta a flor. E Macacachô realiza o caminho. E quando Macacachô realiza o caminho, Shakyamuni Buda sorri. Porque de fato ocorre uma transmissão mente a mente, coração a coração, né? Inshin Denshin. E aí isso vai acontecer dentro de cada um dos ancestrais e dos mestres. E aí de fato isso é constatado de mestre a mestre, de ancestral a ancestral. Então, quando a gente coloca isso em xeque, você coloca a linhagem inteira em xeque, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque senão fica leviano. E aí leviano no sentido estrito dessa palavra, né? Fica muito superficial. Então, se a gente quer de fato aprofundar a nossa prática, a gente de fato precisa encontrar um bom professor. E aí, o mestre Dogen ensina isso. Nyojo Zenji ensinou isso. Os nossos mestres e mestras ancestrais ensinaram isso. Não é à toa. Essa advertência, ela não é à toa. Porque, de fato, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente encontrar guru de internet. É muito fácil. Hoje em dia, né, a gente pode dizer guru. Eu tô olhando para lá porque o Juji-san ele tá aqui, né? Ele tá exatamente aqui, fisicamente aqui nesse espaço, né? Então, assim, é muito fácil a gente encontrar guru de internet. É muito fácil, muito fácil. E se a gente não tiver cuidado, a gente entra nesse fluxo da mente dessas pessoas. Né? Então, assim, é muito importante a gente encontrar um bom professor. E aí, a pergunta seguinte que ele faz, assim, fora esse momento, já houve casos de alguém buscar a verificação de diferentes mestres? Sim. E não. Por que eu digo sim? Porque muitas vezes a gente acha que não realizou de fato o caminho. E muitos mestres antigamente achavam isso. E aí o que eles faziam? Eles depois de terem contato com o mestre deles e de terem a realização dessa prática, eles às vezes procuravam outros mestres e iam praticar em outros locais para ver, de fato, né? É como uma pessoa que coloca a sua técnica à prova, como um artista marcial
que coloca a sua técnica à prova. A princípio ele precisa colocar? Não. É necessário que ele faça isso para a vida dele? Não. Mas ele, ao longo da sua prática de arte marcial, ele aprende que às vezes é necessário ver se ele de fato está aplicando a técnica certa no momento certo, não é? E aí existem competições, existem exposições, existem uma série de momentos coletivos de artes marciais, por exemplo. No caso do Zen, também vai existir isso. Nós temos sesshinhos, nós temos retiros, nós temos estudos do Dharma com outros professores, em que outros professores também ensinam o Dharma. E isso é super válido. Isso é super importante, inclusive. E às vezes, quando a coisa está meio que indo por um caminho equivocado, vários professores do Dharma vão se reunir e vão dizer, olha, essa forma aqui está equivocada. Dentro da nossa escola, por um exemplo, existem colegiados, né, que vão ser responsáveis pelo ensino e aprofundamento do Dharma, por um exemplo. Ou ensino e prática de divulgação do Dharma. Ou prática monástica em si. Vão ter vários conselhos que vão se reunir e vão dizer, olha, atualmente os mosteiros tais estão praticando de tal forma. Como é que está essa prática? Será que está certa? Será que está equivocada? Isso existe também. Existem esses concílios, né? Mas nada vai substituir a relação mestre-professor. Ou mestra-professor. Ou mestre-aluno, né? Mestre-discípulo, né? E isso é fundamental. E aí esse é um ponto importante, né? Se você, enquanto aluno, tem a necessidade de procurar outro mestre, procure. De fato, procure. Não fique preso a ninguém. O Dharma não aprisiona as pessoas, o Dharma liberta as pessoas. E esse é o grande ponto da nossa escola e da nossa tradição. Sim, é possível conhecer outros mestres e pedir para que seja verificado? Sim, é fundamental em alguns momentos. Mas a gente tem que de fato dar o salto no escuro, né? Depois de um bambu de 100 pés de comprimento, a gente tem que dar o 100º passo. E às vezes a gente pode dar e quebrar a cara. E tá tudo bem. E a gente levanta e segue, e vida que segue, né? E tá tudo bem, de fato. Mas a gente não pode ter medo de dar o passo. Isso é que é o fundamental, né? A gente não pode ter medo de dar o passo. Então, se você encontra algum professor ou mestre que te coloque medo em dar o passo, talvez seja necessário acender um alerta aí, né? Inclusive que te coloque medo de procurar outros professores. Talvez seja necessário acender um alerta aí. Porque no final das contas, quando você realiza o caminho, e aí esse é o ponto, quando você realiza de fato o caminho, todos os seres são seus mestres e mestras. Porque todos os seres são manifestação de Buda. Você consegue perceber isso. Mas você só consegue perceber isso se você de fato realiza. Enquanto você de fato não realiza, você fica como o exemplo do Shinzen Biku. Você de forma arrogante acha que a sua experiência é uma experiência de despertar, sem ter de fato a comprovação disso. E aí, se você não tem a comprovação disso de fato, você continua a ver as coisas de forma deludida, de forma equivocada. E aí é Mara de novo, né? E aí quando Mara se apresenta de novo, você não consegue perceber que é Mara de novo. Buda, toda vez que Mara se apresentava para ele,
dizia: olá, Mara, como é que você tá? Você aqui de novo? Essa é a diferença. Então, um bom professor, uma boa professora, vai conseguir te mostrar isso de fato. Vai conseguir te mostrar que veja a Mara como Mara. Veja esse mouse como mouse, né? Veja esse batedor como esse batedor. Ouça esse som como esse som. Esse som que entra agora no seu ouvido, né? Não é uma coisa diferente disso. Inclusive, não é nem Buda. Então, esse fenômeno que está se manifestando, nem isso é Buda. É apenas o fenômeno se manifestando. E por ser apenas o fenômeno se manifestando, aí sim vai ser Buda. Só que se você colocar a carroça na frente dos bois, o boi não vai para frente. É esse o ponto. Então, nesse diálogo de Nyojo Zenji e de Dogen Zenji, é isso que está sendo colocado, né? Dogen Zenji diz: Shinjin Datsuraku. Soltei. Soltou-se. Soltar. Corpo-mente. E aí Nyojo Zenji rebate: Datsuraku Shinjin. Corpo-mente soltos. Ou seja, antes de soltar corpo-mente, corpo-mente já estava solto. E aí Dogen Zenji diz: não tome essa percepção como uma percepção da realização do caminho. E Nyojo Zenji diz: mas eu não estou tomando isso como uma realização do caminho, porque o caminho já está realizado. Então não é isto que é a realização do caminho. É esse o ponto que Dogen Zenji está colocando. Não tome isso como a realização do caminho. E aí Nyojo Zenji rebate: mas eu não estou colocando isso, porque o caminho já está realizado. Então essa é a percepção de mestre e discípulo. Essa é a beleza desse diálogo, né? Não é uma falsa piedade de Dogen Zenji dizendo: coitado de mim, não veja que eu realizei o caminho agora. Não é isso. De fato, não pode ser visto dessa forma. Porque se for visto dessa forma, é uma visão muito limitada. Porque está para além disso. Está para além dessa percepção pequena das palavras, né? É uma percepção pequena, né? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. E é fundamental. E é praticar. Não pode deixar de praticar. Enquanto não se realiza o caminho, todo um instante tem que ser um instante de prática. Depois que se realiza o caminho, todo um instante é prática. Consegue entender temporalmente isso? Então, mesmo o instante que você ache que não é prática, e aí a questão de julgar a prática do outro, aquele instante de fato é prática para um Buda, para um mestre ancestral, para alguém que já realizou o caminho. Porque é impossível que não seja. E aí é essa percepção que a gente tem que ter o cuidado. Então até mesmo o diálogo, até mesmo o bom dia de um mestre que realizou o caminho, é um bom dia desperto. É um bom dia com presença. É um bom dia que te convida a ter presença. A estar nesse instante, nesse aqui agora. Por isso que Gen Roshi e outros mestres Zen vão sempre bater palma, vão sempre trazer, de alguma forma, algum meio hábil para te trazer para o momento presente. E é esse trazer para o momento presente. Né? Então, a marca de um mestre é essa. Um mestre está o tempo todo te trazendo para o momento presente. Está te convidando a estar no momento presente. E você só deixa de ser discípulo quando você, de fato, está nesse momento presente.
Só que você de fato nunca vai deixar de ser discípulo. Só que quando você realiza o caminho de fato, você sempre vai ser mestre. Consegue entender? Existe uma questão de temporalidade aqui e um marco da realização do caminho de fato. Né? E não é assim, teoricamente realizei o caminho. Não, de fato, o mestre Guien Roshi, ele traz isso aqui no texto. E ele vai criticar a Sotoshu da época dele, de 40 anos atrás. E eu trago essa crítica para agora, para esse instante de agora. As pessoas, de fato, não realizaram o caminho. E por isso que Guien Roshi vai ser muito criticado dentro da Sotoshu. E por isso que Guien Roshi não é um mestre que é palatável para muitas pessoas. Muita gente prefere Kodo Sawaki. Eu tenho sérias restrições a Kodo Sawaki. Sérias, seríssimas. Mas isso é um assunto para um outro momento. Porque Guien Roshi, ele vai trazer uma crítica profunda à estrutura que vai consolidar a Sotoshu como a Sotoshu atualmente. E aí, essa estrutura eu também tenho sérias críticas. Mas isso também é um papo para outro momento. Mas quando a gente vai olhar para o despertar, esse despertar, ele é possível. E ele tem que ser realizado. E aí essa é a crítica de Kodo Sawaki. Né? Kodo Sawaki vai dizer que a gente senta, a gente já despertou. Não. Guien Roshi vai dizer, a gente tem que praticar, a gente tem que despertar. Agora, nesse instante. Esse é um instante propício para isso. Não desperdicem tempo. Então, a relação mestre-discípulo, ela é uma relação importantíssima dentro dessa estrutura, né? Em outras tradições budistas, não vai ser tão importante assim. Eu acho meio difícil que não seja. Porque, de fato, ela vai ser. Mesmo que esse mestre seja um Buda que está longe de você. E você está colocando a fé nele. Mas, dentro do Zen, o que vai ser transmitido é a verificação da prática. A prática, ela pode ser verificada. Essa é uma das marcas da nossa escola. Porque se não tiver isso, não é Zen. Pelo menos da Sotoshu. Da nossa tradição. Outras tradições vão ensinar isso de outra forma. Dentro da nossa tradição, o que é passado é isso. E é o que é passado de geração após geração de mestre e discípulo dentro dessa relação, né? Esse é um ponto crucial, fundamental nisso daí, né? Se a gente não tiver clareza nisso, a gente se perde. E é muito fácil se perder. É muito fácil. E é a crítica que Guien Roshi coloca aqui. Quando a gente volta ao texto, Guien Roshi, ele critica explicitamente isso, esse ponto, né? Então, quando a gente olha lá o texto, Guien Roshi vai colocar, né? Bem, primeiro que Keizan Zenji vai dizer, né? Mesmo se supusermos que pedaços de carne vermelha tenham surgido, incluindo Kasyapa e Ananda, que são apenas aparições no mundo de uma face ou duas faces dessa pessoa, não devemos tomar Kasyapa ou Ananda como essa pessoa. Keizan Zenji. E aí Guien Roshi vai falar. O esquecimento do eu de Mahakasyapa é assunto de Mahakasyapa. A grande iluminação de Ananda é assunto de Ananda. Ao ler ou ouvir sobre a história da experiência da iluminação de alguém, as pessoas pensam que, uma vez que cada pessoa é dotada da natureza Buda e cada pessoa é completa como é,
e o Buda Shakyamuni e todos os mestres ancestrais, incluindo Dogen Zenji e Keizan Zenji, já despertaram para isso e nos descreveram, então basta acreditar nisso e meditar. É assim que a seita Soto está atualmente. Satori, essa grande questão, ou essa coisa, se tornou completamente negligenciada. Mesmo que conheçam o princípio, este não lhes serve de nada, porque não é a sua própria experiência. E aí esse é o ponto. Essa experiência, ela é colocada a teste, ela é colocada à prova. E para isso você tem que ter um mestre. Isso é fundamental. É por isso que Mestre Dogen vai dizer, procure um mestre verdadeiro. Isso o Mestre Dogen fala em vários momentos. Não negligencie a figura de um mestre. Encontre um mestre. Não é à toa que Mestre Dogen insiste nisso. Então, assim, todos os seres podem ser mestre? Podem. Mas aí já é um momento depois, né? Já é um momento para além disso, né? Já é um momento em que você, de fato, realiza que tudo está te ensinando o Dharma. Só que enquanto você não realiza isso, são as palavras te enganando. É o teórico jogando você dentro de um labirinto teórico, né? E aí é esse o cuidado que você tem que ter. Então, assim, sua pergunta é muito boa, mas ela é uma pergunta que você tem que ter cuidado, porque ela é uma pergunta que você pode se perder dentro dela. Você pode perder o norte do que é a prática de fato dentro dela. Então, uma pergunta boa e interessante, mas ao mesmo tempo perigosa, e é uma pergunta que ela tem uma camada aí de Mara, né, digamos assim. Porque pode ter um eu que não quer ser verificado por um mestre. Aí a gente entra no problema do Shizen Biku, que Mestre Dogen vai tratar, né? Esse monge que acha que realizou o Satori, que acha que realizou o estado de Arahata. E por achar isso, toma de forma equivocada a própria experiência e começa a caluniar Buda. Então, essa advertência ela já existe, ó, há muito tempo. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente cai nisso. E aí, por isso que eu digo que a sua pergunta, a gente tem que ter um pouco de cuidado com ela, né? Então, na hora que você fizer essa pergunta, você tem que ter o cuidado. Será que de fato essa pergunta ela vem de um eu verdadeiro ou vem de um eu maior, ou na verdade menor, que quer uma justificativa para continuar sendo esse eu e não precisar de mestre nenhum? Porque numa realidade última, de fato, a gente não precisa de mestre nenhum, porque todas as coisas manifestam o Dharma e todas as coisas realizam o caminho simultaneamente. Só que a gente não está nessa realidade última agora, nesse instante. Então, assim, quem és tu? Perguntou a lagarta a Alice, né? Quem é você no jogo do bicho, querido? Quem é você na fila do pão? Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente se perde, né? E aí, pessoal, mais perguntas? Bem, se não temos mais perguntas, fiquem à vontade no YouTube para colocarem perguntas. A gente vai tentar responder na medida do possível e talvez trazer para os próximos encontros.
E muito obrigado pela presença e participação de todos, e muito obrigado por essa oportunidade de praticar o Dharma, né, e de estudar o Dharma, né? Esses 6 encontros foram muito bons e muito profundos. Esse ensinamento é um ensinamento que, como o Genpo disse, né, ele também demanda tempo para se assentar, para decantar um pouco, né? Então, eu convido vocês a, de forma cíclica, assistir de novo, né? É um exercício, é algo que é possível. E eu entendo, assim, para quem assistiu esse vídeo até agora, nesse instante, por favor, coloquem um joinha e escrevam nos comentários Abhidharma, para sabermos que assistiram até esse ponto. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque na sociedade atual as pessoas querem tudo muito mastigado. E o Dharma, ele já é mastigado. O Buda Shakyamuni já fez isso. Então, se a gente mastigar demais ele perde o sabor. Ele perde gosto. Essa é a minha dica. Então, às vezes, demanda realmente bastante tempo, né? Então, assim, um vídeo de 3 minutos no TikTok ou de 15 minutos no YouTube ou um Reels de 2 minutos no Instagram dificilmente vão conseguir trazer a essência do Dharma. Talvez algum recorte, mas mesmo esse recorte ele tem que ser visto como de fato um recorte, né? A gente tem que ter esse cuidado. Muito obrigado pela prática de vocês. Nega wakua konokudoku omote amaneko isai ni yoyoboshi warerato shujoto minatomoni butsudo jozenkoto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, oferecemos a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas e oferecemos a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa, que é a mãe, o útero que gera todos os Budas. Muito obrigado, boa noite, fiquem bem.